Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Carolina Succo. Dunker, parabéns! Gostaria de ouvir o ponto de vista da psicanálise sobre o sujeito chamado autista. Canal maravilhoso, obrigado. Então, a questão emergente do diagnóstico e da caracterização psicanalítica do autismo. Vamos lembrar que há uma afinidade histórica, né, do autismo, que foi um quadro, ou na verdade um sintoma, um signo, descrito a partir do Bleuler, esse psiquiatra, que cunhou uma expressão juntando duas palavras, dois conceitos propostos pelo Freud. Né? Freud falava em autoerotismo, Bleuler tirou o erotismo de dentro dessa expressão e cunhou então a expressão autismo, para falar do quê? De uma subjetividade ou de um sintoma da esquizofrenia em que o sujeito justamente perde a capacidade de recolher em si a experiência erótica, as pulsões e encontrar na diversidade das suas exigências, né, das pulsões, uma unidade. O autista é aquele que está muito recolhido, mas ele está recolhido porque, de certa maneira, sair de si o colocaria numa situação de fragmentação, o colocaria numa situação de ameaça, e, portanto, a gente tem um recolhimento, né, um recuo defensivo, um dos 5 As que o Bleuler escolheu para definir a esquizofrenia. Bom, mais adiante, Kanner, um psiquiatra que trabalhava com crianças que tinham uma dificuldade relacional, descreveu então um conjunto de 8 casos, onde ele encontrava alguns sinais que confirmavam não só parte de uma esquizofrenia, né, não só um signo da esquizofrenia, mas um quadro que ele pretendia ser assim autônomo. Né? E daí ele começa a definir o autismo a partir dessas 3 grandes problemáticas. Né? A problemática do si e do outro, de como o si pode não se formar, a problemática do outro e do mesmo, ou seja, de como eu posso não me reconhecer na minha própria identidade e, portanto, tenho dificuldades para ampliar o meu rol de relações, de investimentos, de interesse pelo mundo. E também a terceira dimensão em que o si perde ou está prejudicado na sua experiência de apropriação. Né? De conseguir se apropriar de coisas que o outro lhe dá, de palavras, de gestos e de afetos. A gente pode dizer que há um sujeito no autismo, sim. Lacan observava isso quando dizia assim, a criança autista, diante de uma imagem intrusiva, de um outro intrusivo, ela fecha os ouvidos. Ou seja, essa é uma maneira de reconhecer a presença do outro e de se defender da presença do outro a partir do quê? De uma espécie de fechamento em si. Né? A clínica do autismo, ela trabalha intensivamente com esse processo de fechamento. Não é correto com observação, não é correto com as descrições clínicas históricas, imaginar que o autismo é uma síndrome que evolui sempre da mesma maneira, em todos os casos, que é uma coisa assim incurável e que esse processo está determinado geneticamente, o que não quer dizer que todos os autismos sejam de fato reversíveis. Mas se sabe, do ponto de vista da hipótese psicanalítica, que essa entrada no campo do outro, ela é possível. Ela exige uma posição diferente da que a gente tem na clínica tradicional, por isso muitos dizem, o sujeito autista é um sujeito que, por exemplo, é mais acessível pelo nível de linguagem que o Lacan chamou de letra ou de escrita, do que propriamente pela fala. Esse é um caminho, então, para a gente dizer, olha, o sujeito do autismo talvez esteja mais próximo, pelo menos no início, da letra do que do significante. Vamos lembrar que a letra essa está no real, enquanto o significante no simbólico. A gente pode lembrar também que na experiência muito primeira com o autismo, há uma dificuldade de espelhamento. Né? Então a mãe oferece os braços e a criança não oferece os braços em retorno.
A mãe ou o adulto olha para a criança e a criança desvia o olhar. Se propõe brincadeira, se propõe interações e a criança reage assim aversivamente a isso. Ela procura a repetição de certos padrões. Diz, puxa, mas então onde é que está o sujeito? Bom, o sujeito pode aparecer, ele pode ser escutado, ele pode ser reconhecido, e eu acho que isso pode caracterizar o tipo de condição intersubjetiva do sujeito autista, né? Ele tem uma problemática, vamos dizer assim, primária na instalação das suas relações de reconhecimento. Gostaria de fazer uma pequena, vamos dizer assim, localização das patologias fundamentais do reconhecimento, dividindo elas em 3 grupos, né? A gente tem uma síndrome relativamente rara, chamada síndrome de Capgras. Na síndrome de Capgras, acontece que uma pessoa muito próxima, muito conhecida sua, ela é percebida como um estranho. Alguém raptou o bully. Alguém colocou um bully falso na minha frente. Ele não é o verdadeiro bully, ele é um robô, ele é um alienígena, ele é um intruso. E isso gera encrencas terríveis, porque às vezes a pessoa quer ir lá e abrir o corpo do outro para provar que aquilo é um robô, para provar que aquele não é o mesmo. O que a gente tem? A gente tem uma patologia do sameness, né? Da possibilidade de encontrar a mesmidade no outro. Existe uma síndrome complementar, né? Síndrome de Fragoli, em que o sujeito olha para o outro e ele, qualquer outro que seja, ele sente que é alguém que ele já viu, é alguém que ele já conhece, é alguém que na verdade é um primo antigo, é um ex-professor, é alguém que ele não consegue assim se lembrar, mas ele tem o sentimento de que aquele outro é um outro assim conhecido, né? Ou seja, é como se fosse o inverso do síndrome de Capgras, em que o outro é um estranho. Nesse caso, o outro é realmente um assim conhecido, demasiadamente conhecido. Vamos imaginar que existisse uma síndrome que junta as duas coisas, né? Ou seja, em que o outro é ao mesmo tempo muito conhecido, né? Quer dizer, ele entra muito invasivamente em mim e é extremamente distante, extremamente assim, estranho, impróprio, robotizado. Bom, a junção dessas duas experiências parece descrever o que seria assim um sujeito na experiência do autismo. Para discutir isso mais a fundo e as experiências que vêm sendo muito bem sucedidas no tratamento psicanalítico do autismo, usando a música, por exemplo, usando a prosódia, usando outras modalidades de linguagem, né? Justamente onde a gramática de reconhecimento vai se dar de uma outra forma. Eu recomendo a vocês o Autismo, o Sujeito e a Psicanálise, Consonâncias, organizado pelo Luiz Aquiles Rodrigues Furtado e pela Camila Araújo Lopes Vieira, edição CRV. Um último reparo e, assim, uma resposta àqueles que durante um tempo criticaram a psicanálise, principalmente Bruno Bettelheim, que era uma espécie de continuador do Kanner e que dizia o seguinte: olha, o autismo ele tem que ver assim com mães que são muito frias, mães geladeira, mães então que não oferecem muito amor para seus filhos, é por isso seus filhos ficam assim autistas. Na verdade, o Bettelheim não teria dito exatamente isso. Na verdade, isso recupera um pouco uma circunstância desses 8 casos iniciais do Kanner, que eram, vamos dizer assim, foram recolhidos por um anúncio de jornal que pegou mães de um tipo muito específico, que tinha uma rotina de vida muito específica, e que, no fundo, essa ideia de culpabilizar os pais, as mães, é uma tolice, porque, no fundo, o que a gente tem é uma experiência muito, muito trágica, né? De um filho que não te acolhe, que não te responde ao amor que você despende a ele. No fundo, a reinvenção ou a colocação em circulação de um sujeito autista é um trabalho muito importante e que requer, de fato, intervenções assim muito precoces junto à família, junto à criança. Para receber mais signos autísticos no nosso Falando Nisso, clique em Aqueronta Movebo aqui embaixo.